1966. Three American-made sports cars, powered by modified Ford stock engines, made an incredible 1-2-3 sweep of the world's most coveted endurance championship, the 24 Hours of Le Mans. It's a very long race and rather a freak race, really. I mean, a race is perhaps the wrong way to completely term it. It should be more a sort of endurance run. O asfalto de Le Mans nunca foi apenas uma extensão de pista de corrida. Para os iniciados, aquele traçado de quase 14 quilômetros era um solo sagrado onde a engenharia humana encontrava a imortalidade ou o esquecimento absoluto. Em meados da década de 60, o circuito de La Sarthe deixou de ser um palco esportivo para se transformar no cenário de uma das guerras mais sangrentas e pessoais da história industrial moderna. De um lado, tínhamos o império colossal de Detroit, uma máquina de fazer dinheiro liderada pelo implacável Henry Ford II. Do outro, uma pequena oficina em Maranello, onde um homem de óculos escuros e temperamento volátil governava com mãos de ferro. Enzo Ferrari não construía apenas carros, ele esculpia lendas que dominavam o mundo das competições com uma elegância intimidadora e quase divina. A Ferrari era a soberana absoluta da resistência, vencendo as 24 horas de Le Mans sucessivamente com uma facilidade que beirava o deboche, enquanto a Ford era vista globalmente apenas como uma fabricante pragmática de sedãs sem alma, feitos para a classe média americana que valorizava o conforto acima da emoção. O conflito que estava prestes a explodir não começou nas curvas perigosas da pista, mas em uma sala de reuniões fria e silenciosa, onde o ego de dois gigantes colidiu de forma irreversível e violenta. Henry Ford, segundo o herdeiro de um império que mudou o curso da humanidade, estava cansado da imagem conservadora e envelhecida de sua empresa. Ele via as novas gerações buscando algo mais do que apenas um meio de transporte confiável. Ele queria juventude, queria velocidade e, acima de tudo, desejava o prestígio que só o sangue azul das competições europeias poderia proporcionar. Ele sabia que a única maneira rápida de comprar essa aura de excelência era adquirindo a própria Ferrari, que passava por dificuldades financeiras crônicas devido ao custo astronômico das corridas. O que se seguiu foi uma negociação tensa que durou meses, com uma equipe de auditores americanos revirando cada centavo da contabilidade italiana. Enzo, pressionado pelas dívidas, parecia finalmente disposto a vender sua criação, até que a leitura chegou à cláusula que selaria o destino da indústria automotiva para sempre. O contrato estipulava que a Ford teria o controle total sobre o orçamento e as decisões estratégicas da divisão de corridas, a mística escuderia Ferrari. Para o comendador, isso era muito mais do que uma cláusula técnica. Era um insulto direto à sua própria existência e ao propósito de sua vida. Ao ler aquele parágrafo específico, o comendador pegou sua caneta de tinta roxa e riscou o documento com uma fúria silenciosa que gelou a espinha dos advogados presentes. Ele não era um simples vendedor de carros. Ele era um competidor nato que vivia pelo calor dos motores. Ele olhou nos olhos dos executivos da Ford e proferiu palavras que ecoariam pelos corredores de Detroit como um tapa na face da família Ford. Ele humilhou publicamente a linhagem de Henry Ford II, chamando sua gigantesca corporação de pequena e seus carros de feios e sem espírito. Enzo Ferrari não apenas recusou os milhões de dólares que salvariam sua empresa, ele expulsou os americanos de sua fábrica com o desprezo absoluto que se dedica a um vendedor inconveniente. Quando a notícia da rejeição e das ofensas pessoais chegou aos ouvidos de Henry Ford II,
o clima na sede da Ford mudou instantaneamente de diplomacia para sede de sangue. Não era mais uma questão de negócios, de marketing ou de expansão de mercado, era uma questão de honra pessoal. Ford convocou seus melhores engenheiros em uma reunião de emergência e deu uma ordem simples, porém monumental: construam um carro que destrua a Ferrari em Le Mans. Henry Ford II não queria apenas vencer uma corrida, ele queria apagar o legado italiano do mapa e provar que o dinheiro e a determinação americana podiam esmagar o talento artesanal europeu. No entanto, a Ford descobriu rapidamente que o dinheiro não tinha poder para comprar as leis da física e que a arrogância corporativa não vencia curvas fechadas a 300 km por hora. Os primeiros protótipos do Ford GT40 foram desastres aerodinâmicos completos, verdadeiras armadilhas mortais que levantavam voo em altas velocidades devido à instabilidade e quebravam mecanicamente antes mesmo da metade de qualquer prova de longa duração. Em 1964 e 65, a Ferrari assistiu de camarote ao vexame internacional dos americanos. Enzo sorria ironicamente enquanto via os carros azuis e brancos parados nos boxes com motores fundidos e transmissões despedaçadas, enquanto seus protótipos vermelhos cruzavam a linha de chegada com a precisão de um relógio suíço. Parecia que a Itália era de fato invencível em seu próprio território, até que a Ford decidiu parar de ouvir os burocratas e apostar tudo em um homem que entendia de velocidade melhor do que qualquer gráfico de vendas, Carroll Shelby. O texano de chapéu de cowboy trouxe consigo um piloto britânico brilhante, intuitivo e extremamente temperamental chamado Ken Miles. Juntos, eles herdaram o projeto fracassado do GT40 e começaram a moldar o metal com suor, intuição e uma quantidade absurda de testes práticos. Eles não buscavam apenas um carro rápido para uma volta isolada, eles precisavam de uma máquina de guerra capaz de suportar o castigo brutal de 24 horas ininterruptas de aceleração máxima, trocas de marcha violentas e frenagens extremas. A obsessão de Ken Miles em ajustar cada componente mínimo, cada parafuso da suspensão e cada fluxo de ar sobre a carroceria transformou o GT40 de uma piada perigosa em uma arma de precisão cirúrgica. Enquanto a Ferrari confiava cegamente em sua tradição milenar e no brilho individual de seus pilotos aristocratas, a Ford montou uma operação logística sem precedentes na história do esporte, despejando recursos financeiros e tecnológicos que fariam qualquer país pequeno tremer. A frota americana estava pronta para a invasão final. O ano era 1966 e o palco estava montado em Le Mans. A tensão nos boxes era tão densa que podia ser sentida fisicamente por todos os presentes. A Ford chegou com uma frota maciça de carros e uma determinação sombria, como um exército pronto para o desembarque na Normandia. Enzo Ferrari, pressentindo que o vento estava mudando de direção, preparou seus carros mais leves e rápidos, mas o que ele encontrou na pista foi uma força da natureza que não podia ser contida. Os novos GT40 equipados com motores V8 gigantescos não eram apenas rápidos, eles eram implacáveis e consistentes. Durante a noite chuvosa e traiçoeira, enquanto a maioria dos pilotos recuava diante do perigo da visibilidade zero, Ken Miles empurrava sua máquina ao limite absoluto da aderência, quebrando recordes de volta consecutivamente e forçando um ritmo que ninguém conseguia acompanhar. A Ferrari tentou reagir desesperadamente, forçando seus motores delicados além do que eles podiam suportar na tentativa vã de manter o ritmo americano. Um a um, os orgulhosos carros vermelhos começaram a falhar sob a pressão. O calor, o atrito constante e a pressão psicológica esmagadora aplicada pela Ford
começaram a desmantelar a confiança italiana peça por peça. No amanhecer daquele domingo histórico, o mundo assistiu atônito ao que muitos consideravam impossível. Não havia uma única Ferrari liderando a prova ou sequer oferecendo perigo real. Na verdade, a Ford não estava apenas vencendo, ela estava humilhando seu adversário de forma sistemática. 3 carros Ford GT40 cruzaram a linha de chegada juntos, em uma formação cerrada que simbolizava o poder esmagador de uma corporação que teve seu orgulho ferido. A imagem das 3 máquinas americanas derrotando a lendária escuderia no quintal de casa foi o golpe final e definitivo na hegemonia europeia que durava décadas. Enzo Ferrari, que assistia ao desastre de longe, viu seu império de prestígio ser abalado por um homem que ele tentou desprezar meses antes. A Ford não apenas criou o carro que destruiu a Itália em Le Mans, ela mudou para sempre a percepção do que a engenharia americana era capaz de realizar quando motivada pela vingança. Ken Miles, o herói injustiçado dessa jornada épica, não recebeu o troféu individual que merecia devido a uma manobra técnica de marketing da própria Ford que forçou o empate, mas seu legado ficou gravado em cada polegada do asfalto de La Sarthe. A vitória esmagadora de 66 foi seguida por mais 3 triunfos consecutivos da Ford, provando que quando o desejo de vingança se une à engenharia obsessiva, o impossível se torna uma realidade palpável. A Ferrari, ferida em seu âmago, nunca mais conseguiu vencer na categoria principal de Le Mans por muitas décadas, carregando a cicatriz profunda daquela derrota como um lembrete constante de que o orgulho excessivo precede a queda mais dolorosa. Esta história não é meramente sobre cavalos de potência, torque ou aerodinâmica avançada, é sobre a fúria de um homem que foi chamado de pequeno e a resposta monumental de outro que se recusou a ser comprado. O GT40 não foi apenas um carro de corrida vencedor, foi uma mensagem enviada de Detroit para o mundo, escrita com o suor de pilotos e o metal de máquinas extraordinárias que desafiaram o destino. Se você quer entender como a paixão e o ódio podem moldar o futuro da tecnologia, basta olhar para o rastro de borracha deixado por esses motores. Se este mergulho na história das pistas capturou sua atenção, inscreva-se e ative as notificações para descobrir mais sobre as lendas que definiram o nosso mundo.